Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Carnaval é Arte, que aqui você vai conhecer um pouco sobre a história do Bloco do Adorno. Eu sou Thiago Adorno e outros 12 blocos de rua convidados. É isso mesmo. Nessa roda de conversa proposta para a Secretaria Municipal de Cultura e que foi contemplada com o Prêmio Maria Alice Vergueiro da Lei Aldir Blanc, teremos 12 programas que vocês vão poder assistir nas redes sociais dos blocos de carnaval, nas minhas redes e também por aí no YouTube. O nosso bloco convidado hoje é o bloco Ritalina. E é aqui, ó, no nosso telão, que eu já recebo os nossos convidados. A Alessa, criadora, fundadora do Ritalina, está aqui comigo, é um prazer te receber. E ele, Vitor da Candelária, diretor musical do Bloco do Adorno, que vai me ajudar nesse bate-papo maravilhoso. Alessa, tudo bem aí? Tudo bem, Adorno, super feliz de estar aqui. Lindo o cenário, tô amando tudo. Nós também, a gente faz tudo pra gente conhecer mais quem são as pessoas que estão por trás dos blocos, né? A gente teve um tempo aí, que é esse tempo que a gente não sabe o que vai acontecer com o carnaval, e a gente quer saber como é que surgiu o Ritalina. O Ritalina, ele surgiu muito de uma vontade de fazer carnaval que um grupo de amigas tinha, que é esse grupo de amigas que monta o bloco até hoje. O bloco sou eu e a Yumi Sakati, que é a minha sócia de bloco, e a gente ia muito pro Rio de Janeiro, né? Tinha aquela fase que a gente ia pro Rio de Janeiro, passava o pré-carnaval aqui, ia pro Rio de Janeiro nos bloquinhos de lá. E a gente ia e amava o carnaval e via aqueles bloquinhos e ficava literalmente com inveja dessas cidades, tanto o Rio de Janeiro, Recife e Salvador, que tinham esse tipo de carnaval e que cantavam a cidade e que batizavam ladeiras e cantavam e faziam esse carnaval gostoso. E aí a gente ficou olhando e pensando, por que a gente não faz alguma coisa em São Paulo? As coisas ainda eram um pouco tímidas no pré-carnaval, isso lá em 2013, uma coisa, obviamente já tinha carnaval, mas essa retomada do carnaval ainda era um pouco tímida, e aí a gente queria fazer alguma coisa em São Paulo, mas com muita cara de São Paulo e com muito essa energia que essa turma de amigas tinha, que eram mulheres super empoderadas, super feministas, que tinham muito humor, e aí a gente pensou, cara, Rita Lee é uma figura maravilhosa que todo mundo gosta, que passou por toda a vida de todo mundo e contempla muito essas coisas que a gente queria montar, que era super paulistana, muito feminina e feminista e muito bem-humorada. E aí a gente montou o Bloco Ritalina. Maravilhoso. Quando tem uma figura, né, pública como a Rita Lee, né, que dispensa a apresentação e que você já coloca ali dentro do bloco um carimbo que é um carimbo de qualidade, porque a ideia vem junto com a Rita Lee e tudo se constrói de uma maneira que não tem a pessoa que não queira ir para um bloco desse. Como é que foi? Você sozinha decidiu esse nome? Mais pessoas decidiram juntos? E como é que a Rita Lee sabe disso? Como é que é essa comunicação? Foi um processo, né? Eu e a Yumi, a gente encabeçou esse processo e colocamos a roda para girar, mas muita gente contribuiu. O nome veio do namorado, então namorado de uma das nossas amigas. E aí a gente sabia que tinha essa relação de qualidade, principalmente quando você pega uma figura da Rita Lee que é tão conhecida, né? Que você vem já com uma base de fãs dela, que também é muito exigente. Então a gente sabia que teria que ser um bloco feito com muito cuidado, muito amor e muita dedicação. Isso já estava dado desde o começo. No começo, obviamente, a gente foi crescendo aos poucos, mas a gente já sabia dessa urgência. E aí, na época, em 2015, que foi o nosso primeiro desfile, a gente começou a entrar em contato com pessoas próximas dela, amigos perto dela, aí conseguimos o contato da empresária dela para um pouco falar, olha, a gente está querendo fazer isso, e meio que pedir a bênção de Santa Rita, e ela abençoou, achou a ideia incrível, e aí a gente montou o bloco e fomos
seguimos o baile com a benção dela, e aí todos os anos a gente tem esse flerte fatal meio que telepático, né? Porque ela tá bem isolada lá na casa dela, mas nesses últimos, acho que 3 ou 4 anos, ela vai nos desfiles virtualmente. Ela é muito mais vanguarda do que o isolamento da pandemia. Ela já fazia isso antes, ia no carnaval com o amigo dela, levava ela no celular e ela aparecia numa live com a gente no meio do bloco. Isso sempre aconteceu. Quer dizer, a Rita Lee já antes de existir live, antes da gente precisar estar nessa conexão por causa de pandemia, porque até por isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque senão a gente encontraria com os blocos todo mundo junto, faria um samba e todo mundo curtiria junto esse encontro. Mas o Carnaval é Arte, é pra gente agora se encontrar da maneira que pode e na maneira que é correta. Por isso que a gente está fazendo assim virtualmente. Mas nem tudo ficou no virtual. A minha parceira Renata Araújo foi com a Alessa para as ruas, que a gente gosta de uma bela de uma rua, para falar um pouco mais sobre o bloco Ritalina. Vamos conferir? Me conta, Alessa, como é essa experiência de estar em 2 lugares da cidade durante o carnaval? Pra gente do Ritalina foi uma loucura, né? O primeiro desfile que a gente faz sempre é lá em Pinheiros, que a gente chama de nossa base, onde a gente sempre saiu. A partir de um momento, a gente achou, a gente já faz tanto trabalho para sair num dia só, por que a gente não sai no outro dia? Faz um segundo desfile, né? No período de carnaval, antes a gente saía só no pré-carnaval. E aí a gente decidiu fazer esse segundo desfile itinerante. Então é um desfile que a gente fala que a gente vai espalhar a palavra de Rita Lee pela cidade. Então a gente sempre escolhe cartões postais de São Paulo para sair e para ir comemorar toda essa loucura ritalínica que a gente monta no carnaval. Então no primeiro ano foi no Parque da Aclimação, no segundo ano foi no Parque da Independência, perto lá daquele monumento bonitão. Aí depois a gente fez na Moca. E esse ano a gente fez em Santana, perto do Campo de Marte, que o nosso tema era Alô, Alô, Marciano. Então a gente foi para lá. Invadindo São Paulo inteira. São Paulo. A gente, essa coisa de descobrir a cidade e ver a cidade pelos olhos da obra da Rita Lee. E é muito lindo, porque a gente vai fazer um carnaval que não necessariamente é esse carnaval do centro, que é um carnaval muito mais de bairro, um carnaval muito mais das pessoas que estão lá, que estão passando, ou famílias, e de uma galera que tem uma vivência no bairro muito grande. Você falou que vocês foram em cartões postais da cidade. Então agora esses espaços, depois dessas passagens, eles se ressignificaram, né, para vocês? Com certeza. Até porque a gente se reapaixona pela cidade aonde a gente vai. E a gente reconhece e brinca de carnaval com o que é São Paulo, né? Tem isso. E as pessoas dos bairros acabam acolhendo o Ritalina de uma maneira muito especial. Então, ao longo prazo, fica um bloco que é de São Paulo inteira, que passou, a ideia é essa, de ser um bloco que passa pelos todos os bairros e todos os tipos de carnaval e de viveres que esses bairros proporcionam. Experiência marcante, passando por esses lugares especiais aqui de São Paulo. O que fica na memória? Eu acho que cada espaço tem uma coisa marcante. E para a gente que está na produção e eu estou lá cantando, fica um pouco como que a gente resolveu os perrengues, que são perrengues de produção e na hora do show. Na Moca, a gente teve um dilúvio, caiu um dilúvio na Moca. Foi uma coisa louca. E as pessoas ajudaram, não é uma coisa de tipo, e acabou o carnaval porque está chovendo. Não, as pessoas se envolvem naquilo e ajudam a gente a passar pelo perrengue. Então, é muito legal ver a qualidade das pessoas por onde a gente vai no carnaval. Que bom, que bom. E, assim, agora, não tendo carnaval nesse período da pandemia, né? Qual a lição, o legado que toda essa experiência você carrega para passar por esse período? Eu acho que o carnaval ele tem essa possibilidade de ser uma ferramenta
de descobrimento da cidade, né? Uma tecnologia social muito bem feita e elaborada a todos os anos, relapidada, e que tem muita ancestralidade no Brasil. Então é uma coisa que a gente se conecta com a cidade e é uma chave para a cidade, para a gente entender a cidade. E isso num momento em que a circulação está restrita, em que as pessoas estão cada vez mais nas suas casas, nos seus quartos, nos seus computadores, no seu corpo, todo mundo muito atomizado, é quase o oposto do sentimento de carnaval, né? E aí pensar o que é que o carnaval tem para contribuir num período sem carnaval. Para mim, eu tenho pensado muito sobre como essas experiências de pular esses carnavais durante a minha vida toda e agora mais intensamente fazendo o bloco de carnaval, como no fundo o carnaval está dentro da gente. E óbvio que ele se dá na rua, mas ele primeiro se dá dentro da gente. E a gente precisa agora, nesse momento de dificuldade, de resistência, de resiliência, se olhar para esse carnaval que está dentro da gente. E é esse carnaval que nos move a querer olhar para a cidade, querer descobrir a cidade, mas querer fazer tantas outras coisas no espaço público também. Que bom essa conversa afetiva que já deixou a gente com esse sentimento, né? Essa alegria do carnaval. Mas a gente vai voltar para o estúdio. Vamos lá, Thiago! Obrigado, Renata. Ó, Alessa, a gente falou muito ali nesse papo de vocês, que vocês arrasaram, da qualidade das pessoas, né, durante o carnaval. E a gente sente muito isso fazendo os 12 blocos, porque o carnaval, você fala carnaval, todo mundo, eu vou, eu quero, eu faço, eu falo. Então essa qualidade a gente sente como uma comunhão mesmo entre as pessoas que fazem, entre os blocos, entre as pessoas que dançam e brincam o carnaval. Como é que você enxerga isso, até o ano que a gente teve o carnaval e que com certeza a gente vai voltar, mas como é que é pra vocês? Porque quando a gente conversa com você, a gente vê o seu olho brilhando, assim, pra falar sobre isso. Eu acho que o carnaval, ele ensina muito. Ele é o famoso Brasil deu certo, né? Ele deu certo e é um projeto cultural gigantesco. Não tem no mundo algo parecido com o carnaval. Com a pluralidade de tipos de carnaval num território imenso, que é o território do Brasil, e sendo construído principalmente de baixo para cima, né? Porque a gente tem, por exemplo, na cidade outras festividades, mas que muitos são construídas de cima para baixo. E o carnaval, na sua gênese, vem de baixo para cima. Então eu acho que isso contribui muito para o sucesso recorrente da festa, né? Que não é só uma festa, é um modo de vida, um espírito, um tipo de molde do que é ser brasileiro. Então, ele é sucesso completamente. Eu quero chamar o Vitor da Candelária, o Homem e o Mito, para entrar no nosso bate-papo e fazer a pergunta aí, por favor, para a Alessa. Ô, Alessa, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar nesse bate-papo com a gente. Prazer é meu. E já digo que, sou fãzaço de Rita Lee, né? Quem não ouve Rita Lee, vê um bloco direcionado com a obra de uma cantora tão expressiva do cenário nacional, é muito legal pra gente. E eu queria te fazer a pergunta da seguinte maneira. Eu ouvi Rita Lee por vocês. Achei muito legal a concepção que vocês fizeram, o som de Rita Lee. Como foi para vocês achar a concepção da Rita e fazer essa mistura de ritmos com a obra da Rita Lee? Como vocês conseguiram o toque para achar essa junção? Eu acho que no começo, que foi essa coisa de quando a gente pôs o bloco na rua, a gente sabia que tinha que ter um nível de qualidade, principalmente musical, elevado, porque tem muito fã da Rita Lee e a gente sabia que ia ter uma expectativa muito grande. E eu sou musicista de formação. A Yumi, ela é figurinista de formação, ela fez moda. Então foi um casamento muito especial entre essa parte musical e essa parte do adorno, para usar a palavra que no termo, do imaginário e do visual. A parte musical, a gente precisa olhar para a Rita Lee e entender que ela já é um carnaval. Ela é uma artista monumental da música brasileira e que atravessou, ela tem muitas fases, então ela tinha muito disco.
E aí, no começo, a gente escutamos a discografia toda e começamos a pontuar as músicas que precisavam ter, que não tinha como não ter. E nisso deram, 40 músicas, era um repertório imenso só de hit. Então é uma mulher que fez muita música e teve muita música boa, e que muitas músicas que acompanharam a gente a vida toda. E ela cantou o Brasil, ela cantou as mulheres, e ela passa por muitas fases, né? Ela tem uma fase dos Mutantes, aí depois ela tem uma fase super roqueira, lá com o Tutti Frutti, no Entradas e Bandeiras, e depois ela tem essa onda anos 80 com os teclados do Roberto de Carvalho, e depois volta um pouco para o rock nos anos 90. Então ela fez muita coisa em muitos estilos. E a obra dela já é muito... tem muito humor, é muito divertida e tem aquela malícia gostosa, uma malícia muito do carnaval. Mesmo quando os arranjos não são de carnavais. Ela até flertou um pouco com arranjos de carnaval, por exemplo, Lança Perfume é um exemplo disso, mas mesmo outras músicas têm um DNA carnavalesco ali. E aí o trabalho foi um pouco de entender uma roupagem de carnaval, de ritmos, um repertório de ritmos que coubesse nessa fantasia que a Rita Lee já estava propondo. O Abu Júnior, que é o nosso baterista, foi muito essencial nessa fase, porque ele também trouxe toda um know-how de percussão, de ritmos afro-brasileiros, e aí a gente começou a fazer essa mescla, né? A gente brinca que a gente toca frevo metal, que é um pouco essa junção de frevo com rock, com o da Rita Lee. E tem essa coisa um pouco, nesse processo eu fiquei muito pensando sobre qual seria o carnaval que só São Paulo poderia produzir. Que a gente tem tantos carnavais em tantos lugares do mundo, do Brasil e também agora do mundo, mas qual que é o carnaval que São Paulo faz e qual que é essa herança que o rock tem, principalmente que já está dentro da cidade, que a gente pode colocar nesse carnaval paulistano. E aí a gente foi atrás disso. E agora a gente dá um tempinho na história do Bloco Ritalina para ir para as ruas da Lapa e falar um pouco sobre o nosso Bloco do Adorno. Vamos lá? Oi, pessoas lindas, maravilhosas, estamos aqui na Praça Cornélia, onde aconteceu a primeira edição do Bloco do Adorno. E a gente vai conversar com o Thiago para saber tudo o que aconteceu. Olha só, na rua é que acontece o carnaval e a gente não podia deixar de estar aqui, mesmo seguindo todos os protocolos. E aí, vai ter carnaval? Renata, é muito difícil a gente começar um ano agora de 2021 cheio de incertezas, porque a gente sabe do momento que todo mundo está passando, mas eu vou dizer para você uma coisa, para o Bloco do Adorno vai ter carnaval. Essa ideia que a gente teve de conversar, esse bate-papo com os 12 blocos de carnaval é muito importante para mim, porque é um jeito de deixar acesa a chama do carnaval, pelo menos nesse tempo que a gente sabe que em fevereiro pode ser que não tenha, mas nesse período de carnaval, que era um período que a gente começa a trabalhar já no meio do ano e vai indo. Esse jeito de conhecer os blocos, de colocar luz nas pessoas que fazem acontecer o carnaval os blocos de rua da cidade de São Paulo, é um jeito que a gente entendeu de possibilidade de colocar o bloco na rua, das pessoas que estão assistindo acompanharem junto com a gente e conhecerem junto com a gente um monte de bloco. A maioria dos blocos que a gente escolheu são blocos que a gente não conhece, então a gente vai trazer junto com você, conhecendo todo mundo, ou então lá no estúdio junto comigo, essas pessoas para estarem junto com a gente e mostrarem que eles são de verdade quem faz o Carnaval de São Paulo. São as pessoas que fazem o Carnaval de São Paulo. Então eu te respondo de antemão, e para você que está assistindo a gente, que vai sim, no Bloco do Adorno, em 2021, vocês vão acompanhar junto com a gente e vai ter carnaval. Vai ser prolongado ainda, uma delícia. É isso aí. Beijo, pessoal. Vejo vocês no estúdio. Eu também, que eu tô aí. Você falou de uma coisa muito legal também, que eu quero que você fale sobre a importância das políticas públicas nessa assessoria ao Carnaval de Rua de São Paulo. Como é que você lidou com isso? Quais foram os maiores problemas e o que é que você teve de bom também? O carnaval, para mim, foi um laboratório de política pública, né? Porque ele é um lugar dos poucos que você tem que lidar dentro da cidade com os atores da cidade, seja o seu bloco, seja o público, a vizinhança, a segurança,
a prefeitura, ele é feito por diversos atores. Então, quando você se propõe a montar um bloco de carnaval, no fundo você tem que entender que você está se propondo a mexer na cidade de uma maneira política. E aí você precisa dialogar com esses outros elementos, né? Ao longo do tempo, você consegue um know-how de como fazer isso. Você vai criando ferramentas do que funciona, do que não funciona, quais relações deram certo. E isso vem crescendo bastante. O que a gente tem que entender é que agora os blocos mais velhos, eles estão começando a ter mais conhecimento e base, às vezes, do que as gestões de carnaval, porque as gestões, às vezes, são 4 anos e aí elas parece que reseta, né? Volta tudo do zero. Do zero. E a gente acumula, a gente segue acumulando. Certo. Então, eu acho que um caminho para o futuro é cobrar da gestão pública esse entendimento, que a gente tem mais know-how de carnaval do que a decisão de um órgão público. Exato. E colocar a gente no centro da questão. Sim, no cenário. Né? Como um dos grandes articuladores. Legal. Porque senão a gente fica sempre nessa volta ao zero. E a gente precisa sempre muda a gestão, volta ao zero. Para essa gestão que entra, o que é que a gente precisa, o que é que a gente não precisa, porque a outra parece que não se comunica, né? E aí a gente tá o tempo todo voltando para um lugar que é, sei lá, quando o bloco foi lançado. A gente luta pelas mesmas coisas, né? Do começo dos blocos. São as mesmas coisas, se você for parar para ver. Com certeza. Por isso que a gente precisa assumir esse protagonismo e não deixar esse protagonismo para ou Secretaria Municipal de Cultura, ou Prefeitura, ou seja, pelas subprefeituras. O protagonismo de feitura do carnaval tem que ser dos blocos de carnaval e das pessoas que estão lá fazendo isso. Não, eu não vejo a outra solução da qual a gente já tem visto, é sempre voltar para o zero e nunca ter esse acúmulo na feitura do carnaval. Agora, mesmo que não tenha mudado, teoricamente o Bruno Covas foi reeleito, mas existe essa sombra de, e aí, vai voltar tudo do zero de novo ou a gente vai avançar nessa construção? E agora a gente vai dar uma pausa no bloco Ritalina, nessa história tão linda, para falar com a Renata Araújo junto comigo, lá na Lapa. Vamos lá! Estou aqui com o Thiago Adorno, na Praça Cornélia. A gente veio conversar sobre o Bloco do Adorno. Por que um bloco de carnaval na Lapa? Por que, gente? Por que na Lapa? Por que na Lapa? Gente, o Bloco do Adorno foi criado para um encontro de amigos e foi na Lapa que eu nasci. Eu nasci aqui na Rua do Ilho, 538, apartamento 43. Eu fico aqui olhando as coisas e fico até emocionado, porque foi aqui que eu nasci. Agora acabei de saber que o nome do edifício é Edifício Dourado. Já combina. É edifício que chama Dourado, eu achei maravilhoso isso. E aí o lugar onde eu nasci era aqui, e eu passei a minha infância toda, estudava aqui na frente, coleginho de criança e tudo mais, e saía por essas ruas aqui da Lapa, onde a gente passou, inclusive a gente vai passar depois também, que foi o lugar onde o bloco teve a chuva o ano passado, né? Ano retrasado teve uma chuva, uma tempestade, todo mundo ficou curtindo na chuva. A gente, nos primeiros anos, a gente saía aqui da Praça Cornélia e esse era um dos trajetos que a gente saía do final para cá. E o último ano de desfile que foi desse trajeto, caiu uma tempestade, assim, mas foi uma tempestade que quem faz carnaval, só quem faz carnaval sabe o que a gente sofre, porque não tinha cobertura no trio, a gente teve que fechar a cobertura que tinha para pelo menos os equipamentos serem poupados e tudo mais. E a gente parou essa rua aqui e ficou todo mundo na chuva. Só que ao invés do pessoal ir embora, ninguém ia embora. Uma tempestade, mas não era chuvinha assim, era aquela chuva de verão depois de um solão que veio uma puta chuva mesmo. E aí a galera vindo aqui, dançando na rua, dançando uma música que já não tinha mais, porque a gente conseguiu conectar o trio num telefone. E aí a gente começou a tocar as músicas para as pessoas que ficaram e as pessoas não iam embora. Aí tem o bar aqui na frente que é o Valadares, que é um bar muito tradicional da Lapa. As pessoas que não quiseram ficar na chuva entraram correndo pro Valadares, ficaram ali no bar, assim... Fazendo som, fazendo som, com banda, ou quem tinha um negocinho para tocar, tocava ali. E essa rua aqui, eu lembro de vários amigos nossos. Todo mundo ficou aqui embaixo desse lugar todo molhado, chovendo muito e os amigos festejando. Então a gente tem fotos, inclusive, para colocar aí para vocês, incríveis desse momento, que foi o momento na chuva, onde o mais importante era todo mundo se divertir e permanecer
no Bloco do Adorno. Foi um momento muito emoção mesmo, coração. Depois a gente atravessava a Praça Cornélia, ia passar na escola e ia parar no Sesc Pompeia. Então esses os lugares onde eu, né, que chamaria pelo Waze, os lugares onde eu tinha o acesso e eram os diâmetros que eu circulava aqui pelo bairro. São suas cartografias afetivas. São as minhas cartografias, o nome é muito lindo, cartografia afetiva, eu achei lindo esse nome. E a partir desse encontro com os meus amigos para resolver onde é que eu faria um bloco de carnaval depois que eu tive a ideia em 2016 e 2017 de criar o Bloco do Adorno, eu percebi que o lugar onde eu sempre passei, onde eu estudei, os lugares onde eu andava, ou aqui, que são os lugares onde eu vivi, passei a minha infância, vamos sentar aqui? Vamos. E minha adolescência, foram esses lugares. A Lapa faz parte da minha história. Essa praça onde a gente está, essa igreja onde o Bloco do Adorno saiu pelo primeiro ano, são os lugares onde eu me encontrava quando era criança, quando era adolescente, e a partir disso foi a ideia de fazer e trazer o Bloco do Adorno aqui para Lapa. Legal. Eu quero perguntar para você e para o Vitor só uma coisa, com relação à evolução dos blocos de rua, porque a gente sentiu aquele boom de 10 anos atrás para cá, né, nos blocos de rua, inclusive porque a política pública incentivou que a gente usasse as ruas de São Paulo, porque existia o bloco de rua, mas não existia nesse tamanho, nessa proporção. Eu quero saber uma questão evolutiva do que vocês presenciaram fisicamente, até dessa construção de você trazer a sua imagem do Rio de Janeiro para cá, com relação ao último carnaval agora. Estava de mais, estava de menos, você conseguiu uma organização para que isso na rua fosse efetivamente o que você pensou? Os dois, assim. Quer ir primeiro, querido? Primeiro Então, as mulheres. Desse que eu ia falar, primeiro as mulheres. Eu sinto um pouco que em 2015, quando a gente fez o nosso primeiro desfile, que é o que as pessoas têm se referenciado como essa retomada do carnaval de rua, porque o carnaval de rua a gente tem que lembrar que sempre existiu, que o cadastro, que foi uma política pública muito simples, ele ajudou a ter essa onda e destravar esse potencial de carnaval de São Paulo. E o que o cadastro fez e o que aquela política pública fez, ela desburocratizou. Antes, para você fazer um desfile que era proibido e as pessoas jogavam a polícia em cima de você, você tinha que pedir 1 milhão de autorizações, você tinha que fazer muitas coisas e essa burocracia colocava a gente muito no risco para fazer carnaval. Risco seja criminal, seja de judicialização, de levar processo, então tinham muito isso. Então, quando a política pública chegou, foi um alívio de tipo, então agora fica muito mais simples. A prefeitura sumiu e azeitou a máquina e a gente correu para fazer o que a gente sabe fazer, que é bloco de carnaval. Ao longo do tempo, e aí eu sinto que o último ano foi, talvez, na nossa experiência como Ritalina, o maior carnaval que teve isso, eu sinto que a burocratização está voltando, no sentido de cada vez mais você tem que preencher papéis que te deixam no risco de ser processado, você acaba correndo muito risco em relação a várias coisas, à saúde, ao comportamento das pessoas. Óbvio que a gente quer ofertar um desfile seguro sempre, mas cada vez mais eu sinto que a gente está entrando nessa gaiola da burocratização. E o carnaval precisa ser feito um pouco mais cedo, porque o planejamento do carnaval, mesmo nesse molde do como vem sendo feito, ele está cada vez sendo feito com menos antecedência, cada vez mais em cima. E isso gera para os blocos um risco financeiro muito grande, porque você tem que se comprometer com custos, por exemplo, de trio elétrico, antes, porque senão o trio elétrico não vai ter data para o seu desfile. Então você tem que se comprometer antes, só que aí o carnaval está sendo feito em cima do tempo e você não consegue ter um planejamento para ver como você vai se financiar. Então eu acho que tem esses dois problemas que estão aumentando, um pouco a burocratização do carnaval e em relação à cronologia, essa coisa de fazer o carnaval muito em cima. Isso eu acho que deixa os blocos super em risco. E história sensacional do bloco Ritalina, e agora a gente vai direto com a Renata Araújo lá na Lapa. Tem mais história do Bloco do Adorno que você precisa conhecer. É com você, Rê.
Agora me conta, você tem um marco maior, assim, uma história que quando você passa pelo lugar, você fala, nossa, aqui foi quando aconteceu isso, eu estava em cima do bloco e aconteceu isso. Eu acho que tem aqui, nessa mesma igreja, tem uma coisa muito engraçada que foi a história com o padre, porque a gente, no primeiro ano, a gente começou o bloco às 3 da tarde até às 8 da noite, e no horário de missa é às 5 horas, todo sábado e domingo nesta igreja. E aí o bloco estava pronto para sair, o padre saiu junto com acho que as beatas, que chamam beatas, né, as mulheres que estavam dentro da missa, e falou, tem que abaixar o som, tem que desligar o som e tudo mais. E aí eu comecei com o padre negociar o carnaval, assim, porque a gente tem todas as autorizações, a subprefeitura autorizada a gente passar aqui, tudo certinho, tudo. Mas aí o padre chegou e aí foi uma questão da religião, do sacro com o profano e tudo muito misturado. E eu de cima do trio, toda montada, toda paramentada. E o padre falando, olha, tem que abaixar o som, não pode, dizer, aí eu falei, padre, mas só um minutinho que a gente sai às 5. Ele falou, não, das 5 não dá, porque 5 eu começo, então eu falei 5h20. Se a gente ficar até as 5h20 aqui, tudo bem? Não, tem que sair agora. Eu falei, tá bom, a gente desligou todo o som, aí a gente passou dessa parte da igreja até o começo ali da próxima rua, a gente passou totalmente em silêncio, e quando chegou ali, o trio estourou e começou a bombar, e a gente respeitou o padre. No segundo ano a gente também teve um problema, porque daí eu acho que quando você começa a insistir demais nesse problema, a gente precisa também soltar um pouco pra coisa não ficar calcando no problema. Não era essa a intenção do bloco e nem do carnaval. Então você mudou depois disso? A gente mudou o trajeto, pelo menos uma vez do bloco. O bloco saía daqui da Praça Cornélia, mas depois a gente foi para Faustolo, que também foi uma negociação minha com a subprefeitura da Lapa. Então eu fiz Faustolo, 3 ruas, e depois de 3 ruas terminava no Experimental, que é a escola onde eu estudei, a escola estadual, onde eu estudei a vida inteira, né? Desde moleque, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série, acho que até a 6ª, 7ª série eu estudei no Experimental, que é na Rua de Baixo. Então a gente começa na Faustolo hoje em dia e termina no Experimental. Tiago, a gente está em frente da Escola Experimental. O que a Escola Experimental tem a ver com o Carnaval 2020? Olha, com o Bloco do Adorno, tem a ver tudo, na verdade, porque aqui, né, na Escola Experimental foi quando, do ano de 2019 para o de 2020, a gente mudou o percurso do Bloco do Adorno, e uma das exigências que eu fiz questão era que a gente terminasse o bloco na Faustolo junto aqui do Colégio Experimental, que foi onde eu estudei quando era pequeno. Então sempre a gente volta nessa questão emotiva, né? Que afetiva e emotiva, que eu gosto de colocar, porque essa entrada aqui do Experimental é onde eu passei toda a minha infância vindo pelas ruas onde a gente andou aqui, por exemplo, na praça onde a gente estava, e depois vindo aqui pro colégio. Falando em devolver, melhor do que deixou, qual legado você acha que o Bloco do Adorno está deixando? Que você entenda que o carnaval faz parte da rua, que o carnaval faz parte do bairro, ele pode ser seu, ele é democrático, ele é de graça e qualquer pessoa pode participar, trazendo a sua alegria de casa. E o Adorno é isso, né? Por que todo mundo agora... Eu acho lindo quando as pessoas falam, vamos lá no Bloco do Adorno, e às vezes fala pra mim, porque não sabe nem que sou eu que faço o bloco, porque eu acho que quando a pessoa... Já veio pronto pro carnaval, Adorno. E a história do bloco, ele cria uma coisa maior do que... Não é um bloco pra eu simplesmente estar aqui e fazer, ou aparecer, ou nada disso. É um bloco que já criou uma história com os moradores do próprio bairro. E isso pra mim é o mais importante. Então eu vejo as pessoas, vamos marcar de ir lá no Bloco do Adorno, eu vejo muito nas redes sociais também, vamos pro Bloco do Adorno, o Adorno, não sei o que, o Adorno não sou eu. O Bloco do Adorno é o adorno que a pessoa se veste mesmo, é o que a pessoa põe na cabeça, é a fantasia, é o figurino, que ela se disponibiliza para sair de casa, vir pra rua, curtir o carnaval com segurança, com alegria e ser feliz. A motivação de levar o Ritalina para a rua, qual que é a motivação maior? A gente sabendo, mais do que ninguém, da dificuldade que é a gente fazer um bloco de rua no Brasil, porque todo mundo acha que na hora que a gente está ali é tudo lindo e maravilhoso, e realmente é quando está ali, mas por trás existe uma motivação muito forte para a gente chegar até aquele momento. Eu só vou adicionar um comentário à pergunta anterior que eu acho muito relevante, que ao longo do tempo os blocos acabam acumulando e ficando maiores em relação ao público até, alguns, pelo menos é o que eu tenho observado no Ritalina, mas não necessariamente o dinheiro para fazer o carnaval aumenta. Às vezes o dinheiro é o mesmo, só que um público maior. Então, muito das dificuldades tem de como é
a gente não pode ser o único a absorver o custo do público maior, que vai crescendo. O poder público também precisa ajudar nesse mecanismo para todo mundo ter um carnaval seguro, legal, divertido. E em relação à motivação, Adorno, eu acho... Para mim, o primeiro desfile do Ritalina tem uma Alessa antes e uma Alessa depois. Foi teve um impacto na minha vida muito grande, de estar lá celebrando a Rita Lee, celebrando as minhas amigas, celebrando as mulheres, celebrando São Paulo. São tantas coisas amarradas, juntas, nesse desfile que é feito pela gente, mas também não, porque todo mundo é o desfile. O carnaval é uma coisa orgânica, né? Todo mundo constrói esse bicho que domina a cidade durante o período de carnaval. A motivação, eu acho que é sempre se reencontrar, né? Cada carnaval ele fala sobre você e fala sobre a cidade, e você acaba se reencontrando nesse relógio biológico do brasileiro, que é essa festa, que seja em fevereiro ou março, mas tem essa alegria de se reconhecer, e eu vejo muito isso. Quando eu acordo para o desfile, eu fico tão orgulhosa da cidade, eu fico tão orgulhosa daquelas pessoas que levantam cedo para fazer bloco, que estão lá no corre, que já estão fazendo e ligando para não sei o que, já estão pegando gelo, já estão levando o instrumento. Isso é muito bonito, usar a cidade, essa chave, o carnaval como essa chave para uma cidade que é uma outra cidade, né? Eu acho que foi isso que São Paulo se apaixonou por isso, por essa possibilidade de construir uma outra cidade. E o carnaval, eu sinto muito que tem esse potencial de não só revelar uma outra cidade, mas uma outra pessoa que você está tentando achar em você mesmo. Então é isso, é um pouco isso. E celebrar tudo isso com pessoas que você ama. É muito maravilhoso. É isso, falei que seu olho brilha. Eu quero falar o seguinte, a gente não pode encerrar o Carnaval é Arte sem você citar as pessoas que são aquelas pessoas que na hora do perrengue dão a mão pra gente, pode ser marca, pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser quem for, pode ser família. Eu acho que a gente tá fazendo este episódio do Carnaval aí pro Ritalina para entregar para vocês esse material que vai ficar disponibilizado nas redes sociais. Então agora é com você, assim, quem são essas pessoas que merecem ser citadas neste programa que é especial Ritalina? São muitas, né? Acho que em primeiro, Rita Lee, mãe de São Paulo, dona de tudo, de todas as ruas, de todas as árvores, de tudo, que cantou a nossa cidade de uma maneira tão bonita e especial. E aí, segunda pessoa que eu preciso muito agradecer, que estaria aqui se não fosse um compromisso, Yumi Sakati, que é a minha irmã gêmea da vida e também de bloco. Juliana Ito, que é o terceiro Beatles, que é uma pessoa completamente essencial para a construção do Ritalina, e toda a família Ritalina, Marcela, Marília, todo mundo que fica na corda com a gente, que constrói tudo isso, a nossa banda maravilhosa, tem muita gente envolvida, todas as pessoas, as famílias que vão, todo mundo, São Paulo toda. Maravilha. Thiago, fala, Vitor. Me permite, eu queria uma curiosidade, na verdade. Você me citou que quando vocês criaram o projeto, vocês selecionaram um repertório da Rita que vocês falaram, caramba, só tem hit e tal. A gente sabe que tem uns hits da Rita que giraram mais. Eu queria saber se alguma música dessas te surpreendeu, assim, positivamente, você falar, caraca, a gente esperava dessa música, mas ela superou aquela outra que foi trilha de novela, superou essa que tocou pra caramba, sim. E essa ninguém esperava o resultado. No bloco fez a diferença, né? Que fez a diferença. Eu queria que se você tem essa música... Tem uma música que chama Mutante, da Rita Lee, que é aquela juro que não vai doer se um dia eu roubar, e a gente faz ela num ritmo mais lento, mais ciranda. Então ela não tem essa coisa que a gente colocaria, nossa, é agitado, o pessoal vai gostar. Ela é mais lenta. E aí quando a gente colocou pela primeira vez, foi assim,
um choque, porque as pessoas cantavam e jogavam a mão para cima e choravam, as mulheres choravam, elas ficam ensandecidas, Que massa. ensandecidas. E amam muito e gostam muito, é uma catarse coletiva sobre o que é o feminino. Eu acho que tem muito sobre isso. E a Rita Lee, ela é muito intergeracional. Então eu sinto muito que vão no Rita Lee, não, o Rita Lee não é feito para as mulheres, na real, a gente faz esse desfile muito para as mulheres, que vai a mãe com a filha e a neta e vai a geração inteira para ver a Rita Lee. Então eu sinto que a gente cria um carnaval que é plural e ele também conecta as famílias, né? Porque quem também não teve as suas DRs com a sua mãe e tem DRs com a filha, mas lá tá todo mundo cantando essa artista genial da música brasileira e celebrando ser mulher no Brasil, em São Paulo. É incrível. Sensacional. Maravilhosa. Quero te agradecer muito por contar a história do Ritalina aqui no nosso programa de hoje. Sem você não seria possível e o seu brilho no olhar falando de carnaval, se a gente não conhecesse pessoalmente, faria muita falta. Suas palavras finais. Minhas palavras finais curtam o carnaval. Carnaval é um patrimônio imaterial do Brasil. Mostrem para suas crianças o que é o carnaval, que tipo de carnaval, quantos tipos tem. É uma comunhão muito especial e de novo eu vou usar a palavra-chave, uma chave para você olhar para sua família, olhar para sua cidade, olhar para a rua. É um momento muito especial de suspensão para uma outra dimensão, para outras realidades e para um sonho do que pode ser possível, tanto para você, quanto para sua família, quanto para a cidade. Eu acho que não tem como a gente desconectar essas coisas. É um momento de amizade muito intensa. E só para fechar com um parentezinho, é um momento de voz. É um momento de voz que nós temos. Sensacional. Com certeza. Foi incrível. Obrigado, Alessa. Obrigado, Vitor, que vai estar comigo nos 12 bate-papos aí com os blocos de rua. E você que está assistindo a gente e veio aqui por causa do Ritalina, faz o seguinte, entra lá no YouTube ou nas nossas redes sociais para vocês conhecerem os outros 12 blocos de rua que a gente conversou no nosso projeto Carnaval é Arte. Até o próximo.